Ana Clara respirou fundo antes de entrar na sala de reunião. O ar parecia mais pesado do que de costume, e o vestido preto que usara pela manhã agora lhe apertava os ombros como uma armadura. Ela ajeitou os documentos, tentando ignorar o tremor quase imperceptível nas mãos. Do outro lado da mesa de vidro, Mariana Ribeiro a aguardava com um sorriso impecável, daqueles que não alcançam os olhos. "Então este é o seu relatório?" perguntou Mariana, folheando as páginas com a ponta das unhas perfeitamente esmaltadas. "Interessante, embora um pouco ousado para alguém com tão pouco tempo de casa. Tem certeza de que está preparada para apresentá-lo ao conselho? Seria realmente uma pena se algo escapasse ao seu controle." A pontada de insegurança veio, rápida, familiar, mas não encontrou o mesmo espaço que encontraria meses atrás. Ana Clara respirou fundo, endireitou a postura. "Tenho sim, Mariana. Cada dado foi revisado 3 vezes. Está tudo em ordem." Por um instante o sorriso da outra mulher fraquejou. O que Ana Clara não sabia era que, do lado de fora da sala, Vitor Almeida observava tudo pela porta entreaberta, com os olhos firmes nela. E pela primeira vez em meses ele estava pronto para tomar uma decisão que mudaria tudo. "E antes da nossa história continuar, me conta uma coisa. De onde você está assistindo agora? É incrível saber como essas histórias conseguem tocar corações em lugares tão diferentes. Se você acredita que todo mundo merece uma segunda chance no amor, se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui você encontra histórias de pessoas reais, com sentimentos verdadeiros, coragem para recomeçar e finais que aquecem o coração mesmo nos dias mais frios." Ana Clara Mendes sempre acreditou que aos 28 anos sua vida estaria encaixada, como as peças de um quebra-cabeças perfeito. Casamento marcado, apartamento decorado, futuro planejado. Mas a vida tem um jeito cruel de desarrumar certezas em uma única manhã de terça-feira. "Ana, preciso te contar uma coisa", disse Rafael, olhando para qualquer lugar menos para ela. "Conheci alguém. Alguém que me faz sentir vivo de novo." 3 meses depois, ela ainda sentia o eco daquelas palavras. 3 meses tentando reconstruir uma autoestima despedaçada, 3 meses fingindo que estava bem para a família e amigos, e 3 meses trabalhando como assistente executiva na Almeida Arquitetura, onde encontrou no trabalho o refúgio que precisava para não pensar no vazio que Rafael havia deixado. A empresa ocupava 2 andares de um prédio moderno no centro da cidade. Ana Clara adorava a vista da sua mesa, de onde podia ver o movimento da rua e sentir que fazia parte de algo maior. Seu chefe, Vitor Almeida, era um homem reservado, educado e extremamente profissional. Aos 35 anos, ele comandava a empresa com precisão cirúrgica, mas sempre tratava todos os funcionários com respeito genuíno. "Ana Clara", chamou Tomás, aparecendo ao lado da sua mesa com 2 xícaras de café. "Você está com cara de quem dormiu 3 horas de novo." Tomás Silva era designer do setor criativo e havia se tornado seu melhor amigo desde o primeiro dia de trabalho. Alto, magro, com cabelos cacheados sempre desalinhados e um sorriso contagiante, ele tinha o dom de perceber quando alguém precisava de companhia. "Foram 4 horas, na verdade", brincou ela, aceitando o café. "Progresso." "Ana Clara, você precisa parar de se punir por algo que não foi culpa sua." Eu sei", ela suspirou. "É só que, às vezes eu me pergunto se ele estava certo, se eu realmente sou insuficiente." Tomás puxou uma cadeira e se sentou na frente dela. "Escuta aqui, Ana Clara Mendes. Você é a pessoa mais dedicada que eu conheço. Inteligente, carinhosa, trabalhadora. Se o Rafael não soube valorizar isso, o problema é dele, não seu." Naquele momento, Vitor saiu de sua sala, parou perto da mesa dela e esperou educadamente a conversa terminar antes de falar. "Ana Clara, preciso que você entregue estes documentos hoje à noite. É urgente." Ele estendeu um envelope lacrado. "Pode ser na minha casa? Sei que é fora do horário, mas..." "Claro, Sr. Almeida, sem problema." Vitor hesitou por um segundo, como se quisesse dizer algo mais, mas apenas assentiu e voltou para a sala.
Tomás levantou as sobrancelhas. Interessante. O que é interessante? Em 2 anos que eu trabalho aqui, nunca vi o Vitor pedir para alguém entregar algo na casa dele. Ele sempre manda por motoboy. Ana Clara sentiu as bochechas esquentarem, sem entender por quê. É só trabalho, Tomás. Claro que é. Ele sorriu malicioso. Só trabalho. À noite, Ana Clara dirigiu até o bairro nobre onde ficava a casa dos Almeida. Era uma construção moderna, toda em vidro e concreto, com um jardim impecável na entrada. Ela tocou a campainha, esperando encontrar o próprio Vitor. Quem atendeu foi uma senhora de uns 60 anos, cabelos grisalhos presos em um coque baixo, vestindo um avental florido. Boa noite, querida. Você deve ser a Ana Clara. Sim, senhora. Vim entregar uns documentos para o senhor Vitor. Ah, que educada. Entre, entre. Sou Dona Iracema. Cuido desta casa há 15 anos. A mulher a conduziu até uma sala ampla. O Vitor está no escritório, mas pode deixar comigo que eu entrego. Na verdade, ele pediu para entregar pessoalmente. Dona Iracema estudou o rosto dela por um momento, e Ana Clara teve a impressão de que estava sendo aprovada em algum teste silencioso. Sabe de uma coisa? Faz tempo que não vejo uma moça tão educada por aqui. A maioria das pessoas que frequentam esta casa... Bem, digamos que boas maneiras não são o forte delas. Ana Clara sorriu, sem saber bem o que responder. Dona Iracema, está tudo bem? A voz de Vitor ecoou pelo corredor. Sim, senhor Vitor. A senhorita Ana Clara está aqui. Ele apareceu na sala, e Ana Clara notou que estava diferente. Sem o paletó, com a camisa com as mangas arregaçadas, cabelos um pouco desarrumados, mas humano. Ana Clara, obrigado por vir. Sei que foi longe. Não foi não, senhor Almeida. Ficou no caminho. Dona Iracema os observava com interesse, um sorrisinho no canto da boca. Bom, vou deixar vocês conversarem. Ana Clara, querida, qualquer coisa que precisar, pode me chamar. Quando ficaram sozinhos, Vitor pareceu constrangido. Desculpa pela Dona Iracema. Ela é muito carinhosa com todo mundo. Ela é adorável, disse Ana Clara sinceramente. Dá para ver que gosta muito do senhor. Ela praticamente me criou. Meus pais viajavam muito quando eu era criança. Ana Clara entregou os documentos e estava se despedindo quando o céu escureceu de repente. Em questão de minutos começou uma tempestade violenta. Você não pode dirigir com essa chuva, disse Vitor, olhando pela janela. Fica aqui até passar. Ela aceitou e eles se sentaram na sala. Por meia hora conversaram sobre trabalho, sobre a cidade, sobre trivialidades. Mas Ana Clara sentia que havia algo mais profundo naquelas palavras trocadas, uma conexão que ia além do profissional. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Disse Vitor de repente. Claro. Você parece triste. Às vezes, no escritório, você fica com um olhar distante. Ana Clara não esperava por aquela pergunta. Sentiu os olhos marejarem, mas forçou um sorriso. Problemas pessoais. Nada que afete o trabalho. Não estava questionando seu trabalho. Você é excepcional. Eu estava me preocupando com você. A sinceridade na voz dele a desarmou completamente. Terminou um relacionamento há alguns meses, disse ela baixinho. Pensou que íamos casar. Ele encontrou outra pessoa. Sinto muito. O pior não foi ele ter ido embora. Foi a forma como me fez sentir que eu não era suficiente. Vitor a observou por um longo momento. Quem te fez sentir assim estava cego, disse ele, com uma firmeza que a surpreendeu. Você é uma das pessoas mais especiais que já conheci. Ana Clara sentiu o coração acelerar. Havia algo na voz dele, no modo como a olhava, que fazia com que acreditasse naquelas palavras. A chuva passou e ela se despediu rapidamente, com medo do que estava sentindo. No carro, dirigindo para casa, não conseguia parar de pensar na conversa, no tom de voz dele, na sensação de que, pela primeira vez em meses, alguém realmente a havia enxergado. Na segunda-feira seguinte, Ana Clara chegou ao trabalho com uma energia diferente.
A conversa com Vitor havia plantado uma semente de autoconfiança que ela não sentia há meses. Tomás notou imediatamente. Nossa, que cara é essa? Parece que dormiu 10 horas. Dormi mesmo. Acho que estou melhorando. Tem a ver com a entrega de documentos na casa do chefe no fim de semana? Ana Clara corou. Tomás, para com isso, ele é casado. Casado? Tomás franziu a testa. Ana, em 2 anos aqui, nunca vi a esposa do Vitor. Ele nunca menciona, nunca tem fotos na mesa, nunca foi a eventos da empresa acompanhado. Isso não significa nada. Algumas pessoas são reservadas. Mas as palavras de Tomás a incomodaram durante toda a manhã. Ela nunca havia pensado nisso, mas era verdade. Vitor nunca mencionava a vida pessoal. Por volta das 11, ele saiu da sala com uma expressão tensa. Ana Clara, vou me ausentar pelo resto do dia. Cancela minha reunião das 3 e reagenda para amanhã. Algum problema, Sr. Almeida? Ele hesitou. Minha esposa voltou de viagem. Preciso resolver algumas coisas. Ana Clara sentiu o estômago afundar. Claro que ele era casado. Claro que ela havia imaginado coisas que não existiam. À tarde, curiosidade misturada com uma ponta de masoquismo a fez procurar nas redes sociais. Digitou Vitor Almeida Arquiteto e encontrou o perfil dele, formal, com poucas fotos, a maioria relacionadas a trabalho. Então digitou Mariana Almeida e seu mundo desabou. Mariana Ribeiro Almeida, o sobrenome que ela havia adotado, mas que raramente usava publicamente. Ana Clara reconheceu o rosto imediatamente. Cabelos loiros lisos, olhos azuis, sorriso perfeito. Elas haviam estudado juntas no ensino médio. Mariana era da turma popular, filha de empresários, sempre cercada de admiradores. O perfil de Mariana estava cheio de fotos de viagens internacionais, jantares em restaurantes caros, eventos sociais. Mas Ana Clara reparou em algo. Em 2 páginas de fotos, Vitor aparecia apenas 3 vezes, e sempre de forma discreta, quase como um coadjuvante. Ana Clara, você está pálida. O que foi? Tomás havia se aproximado sem ela perceber. Eu conheço a esposa do Vitor. Como assim, conhece? Estudamos juntas. Mariana Ribeiro. Quer dizer, Mariana Almeida agora. Tomás se sentou na beirada da mesa. Ana, você está tremendo. O que está acontecendo? Ela contou sobre a conversa na casa de Vitor, sobre o que havia sentido, sobre como se sentiu idiota por imaginar que havia uma conexão. Escuta, disse Tomás após ouvi-la. Primeiro, você não fez nada errado. Segundo, se há algo estranho nesse casamento, não é culpa sua notar. Tomás, ela é linda, rica, bem-sucedida. Eu sou uma assistente executiva que mal conseguiu superar um término. Você é muito mais que isso e um dia vai perceber. Naquela semana, Ana Clara tentou voltar à normalidade. Vitor estava diferente, mais formal, mais distante, como se tivesse erguido uma parede entre eles. Ela se convenceu de que era melhor assim. Na sexta-feira, ele a chamou na sala. Ana Clara, preciso que você organize uma reunião para segunda. Minha esposa vai participar. Ela quer discutir alguns projetos. Claro, Sr. Almeida. E Ana Clara, obrigado pela descrição. Sei que nossa conversa da semana passada foi inadequada. Eu estava passando por um momento difícil e acabei me abrindo mais do que deveria. Ana Clara sentiu como se tivesse levado um tapa. Entendo perfeitamente, Sr. Almeida. Não se preocupe. Na segunda-feira, Mariana chegou à empresa como uma rajada de vento elegante. Vestia um blazer bege de grife, sapatos altíssimos, cabelos impecáveis. Ana Clara a observou da sua mesa, sentindo-se pequena e insignificante. Ana Clara Mendes. Mariana se aproximou com um sorriso que não chegava aos olhos. Nossa, que coincidência incrível! Você trabalha aqui? Olá, Mariana, trabalho sim. Sou assistente executiva do Sr. Almeida. Que interessante. Mariana a examinou de cima a baixo, como se avaliasse uma rival.
Vitor nunca mencionou que tinha uma funcionária que conhecíamos dos tempos de escola. Provavelmente não se lembrou, disse Ana Clara, tentando soar natural. Ah, tenho certeza que ele se lembra de tudo. Vitor tem uma memória excepcional para detalhes. Havia veneno naquelas palavras, disfarçado por um tom doce. A reunião aconteceu na sala de conferências. Mariana apresentou ideias para a decoração de um hotel de luxo, falando com conhecimento e autoridade. Ana Clara teve que admitir que ela era competente e inteligente. Mas durante toda a apresentação, Mariana lançava olhares na direção de Ana Clara, como se testasse algo, e Vitor evitava olhar para qualquer uma das duas. Ao final da reunião, quando todos saíam, Mariana se aproximou de Ana Clara. Podemos conversar um minutinho, a sós? Ana Clara assentiu, o estômago embrulhado. Escuta, Ana Clara, eu vejo como você olha para o meu marido. Eu não. Por favor, vamos ser maduras aqui. Mariana sorriu friamente. Você não é a primeira funcionária a desenvolver uma admiração pelo Vitor. Ele é um homem atraente e bem-sucedido, mas eu acho que você deveria saber que nosso casamento está muito bem, obrigada. E eu protejo o que é meu. Ana Clara sentiu o sangue ferver. Mariana, você pode ficar tranquila. Eu mantenho um relacionamento estritamente profissional com seu marido. Ótimo. Porque seria uma pena se você tivesse que procurar outro emprego por causa de um mal-entendido. Quando Mariana saiu, Ana Clara ficou sozinha na sala, tremendo de raiva e humilhação. Ela havia acabado de ser ameaçada elegantemente e não havia nada que pudesse fazer. Naquela noite, Ana Clara chegou em casa decidida a pedir transferência para outro setor da empresa. Não conseguiria suportar trabalhar diretamente com Vitor, sabendo que Mariana a via como uma ameaça. Estava preparando um chá quando o telefone tocou. Ana Clara, é o Tomás, você sumiu depois da reunião. Estou bem, só cansada. Ana, eu preciso te contar uma coisa. Posso ir aí? Meia hora depois, Tomás estava sentado na sala, com uma expressão séria que ela raramente via nele. O que você disse para a Mariana depois da reunião? Porque ela foi direto falar com o Vitor na sala dele, e eu ouvi parte da conversa. O que você ouviu? Ela estava dizendo que você estava se comportando de forma inadequada, que estava criando situações constrangedoras. Ana Clara sentiu o mundo desabar. Ela me ameaçou, Tomás. Disse que seria uma pena se eu tivesse que procurar outro emprego. Ana Clara, eu acho que você precisa saber de uma coisa. Tomás respirou fundo antes de continuar. O casamento do Vitor com a Mariana acabou há muito tempo. Eles não vivem como marido e mulher há quase um ano. Ana Clara o encarou, confusa. Como você sabe disso? Porque eu vi. Já trabalhei em vários projetos na casa deles. Eles têm quartos separados, quase não se falam, e a Mariana passa mais tempo viajando do que em casa. Aquilo não é um casamento, Ana Clara. É uma sociedade. Mas por que eles não se separam? Não sei. Talvez por conveniência, talvez por medo do que os outros vão pensar. Mas, Ana Clara, o que você sentiu, o que o Vitor demonstrou, pode não ser imaginação sua. Ana Clara se levantou, andando pela sala. Isso não muda nada, Tomás. Eles ainda são casados. E ela deixou bem claro que não vai tolerar nenhuma situação. E você vai desistir assim, sem nem saber a verdade? Que verdade? Se o Vitor sente algo por você também. Na terça-feira, Ana Clara decidiu manter a distância. Chegou cedo, organizou a agenda de Vitor, respondeu e-mails, tudo com máxima eficiência e zero contato pessoal. Por volta das 10, Vitor a chamou na sala. Ana Clara, precisamos conversar. Sobre trabalho? Sobre o que minha esposa disse para você ontem. Ana Clara sentiu as bochechas queimarem. Senhor Almeida, sua esposa apenas deixou claro os limites adequados para nossa relação profissional. Eu concordo completamente. Vitor a estudou por um longo momento. Eu não concordo. Como assim? Ele se levantou, andou até a janela, ficou de costas para ela. Ana Clara, meu casamento com Mariana acabou há muito tempo. Nós dois sabemos disso.
Ela sabe disso, mas fingimos que não. É mais fácil para todo mundo. Senhor Almeida, eu acho que... Por favor, me deixa terminar. Ele se virou para ela. O que aconteceu entre nós na semana passada, na minha casa, foi a primeira vez em meses que eu me senti realmente conectado com alguém. E eu sei que você sentiu também. Ana Clara sentiu o coração disparar, mas forçou a voz a sair firme. Mesmo que isso fosse verdade, não mudaria nada. Você é casado. No papel, sim. Mas, Ana Clara, um casamento não é um papel. É o que aconteceu entre nós naquela noite. Ela se levantou confusa e assustada com a intensidade dos próprios sentimentos. Eu não posso fazer isso. Eu não vou ser a outra. Eu não vou destruir uma família. Você não está destruindo nada que já não estivesse destruído. Ana Clara olhou nos olhos dele e viu sinceridade, dor, esperança. Mas também viu a aliança na mão esquerda. Eu vou pedir transferência, disse ela baixinho. Vitor fechou os olhos, como se tivesse levado um soco. Se é isso que você quer, é o que eu preciso. Naquela tarde, Ana Clara estava digitando o pedido de transferência quando Dona Iracema apareceu na empresa. A senhora parecia agitada e pediu para falar com ela reservadamente. Ana Clara, querida, eu preciso te contar uma coisa. Foram até o café na esquina e Dona Iracema segurou as mãos dela. Eu ouvi a conversa que o Vitor teve com aquela mulher ontem à noite. Dona Iracema, eu não deveria... Escuta, minha filha. Eu cuido daquele menino há 15 anos. Vi ele se casar com esperança, vi a desilusão chegar, vi ele se tornar um homem triste e solitário. E na semana passada, quando você foi na casa, eu vi algo nos olhos dele que não via há anos. Ana Clara sentiu os olhos marejarem. Mas eles são casados. Querida, aquilo não é casamento há muito tempo. A Mariana só volta para casa quando precisa de alguma coisa. Eles dormem em quartos separados, não jantam juntos, não conversam. É uma farsa que os dois mantêm por orgulho. Mesmo assim, Ana Clara, você tem o direito de ser feliz. E, mais importante, você tem o direito de não se esconder quando não fez nada errado. Dona Iracema segurou o rosto dela com as mãos. Aquela mulher te ameaçou porque está com medo. Medo de perder algo que ela mesma já havia jogado fora. Na sexta-feira, a empresa organizou seu evento anual de gala, uma noite de premiação para os melhores projetos do ano. Ana Clara quase não foi, mas Tomás insistiu tanto que ela cedeu. Escolheu um vestido azul marinho discreto. Fez um penteado simples e se maquiou com cuidado. Quando chegou ao hotel onde acontecia o evento, sentiu-se adequada, mas não exatamente confiante. Mariana estava deslumbrante, com um vestido dourado que parecia ter sido costurado diretamente nela. Circulava pelo salão como uma rainha, cumprimentando clientes e parceiros com charme ensaiado. Vitor estava elegante em um smoking preto, mas Ana Clara notou que ele parecia tenso, forçando sorrisos e evitando ficar muito tempo ao lado da esposa. Durante o jantar, Ana Clara estava sentada em uma mesa com outros funcionários quando Mariana se aproximou. Ana Clara, que surpresa vê-la aqui, você está linda. Obrigada, Mariana. Sabe, eu estava pensando na nossa conversa da semana passada e acho que fui um pouco direta demais. Ana Clara a encarou desconfiada. Não se preocupe. É que eu sou muito protetora com relação ao Vitor. Ele é um homem sensível. Às vezes interpreta gentileza como algo mais. Ana Clara sentiu a raiva subir pela garganta. Mariana, eu acho que você está superestimando a situação. Ah, tenho certeza que sim. Afinal, seria natural uma funcionária desenvolver interpretações erradas sobre a proximidade com o chefe, principalmente alguém que passou por uma decepção amorosa recentemente. O tom era doce, mas as palavras eram veneno puro. Com licença, disse Ana Clara, levantando-se. Ana Clara, espera. Não quis te ofender. É só que, você entende, uma mulher na minha posição precisa gerenciar essas situações delicadas. Ana Clara se virou, encarou Mariana nos olhos e, pela primeira vez, não se sentiu pequena diante dela. Mariana, você quer saber a verdade? Eu admiro o seu marido.
Ele é um homem íntegro, inteligente e gentil. Mas eu jamais cruzaria uma linha que não deveria cruzar. Jamais. Sua voz estava firme e clara, e algumas pessoas nas mesas próximas começaram a prestar atenção. Ah, que bom saber, porque seria constrangedor se... Se o quê? Ana Clara a interrompeu. Se eu fosse o tipo de pessoa que destruiria um casamento, que passaria por cima dos próprios valores por um capricho? A conversa havia chamado a atenção de mais gente, incluindo Vítor, que se aproximava devagar. Ana Clara, você está se alterando. Não, Mariana. Eu estou me defendendo. Você me ameaçou, questionou meu caráter e agora está tentando me humilhar publicamente. Mas eu não sou a pessoa que você acha que eu sou. Ana Clara respirou fundo, sua voz ganhando mais força. Eu tenho princípios, eu tenho dignidade, e eu jamais seria a outra em relacionamento nenhum, jamais. O silêncio pesou no salão. Mariana estava pálida, claramente sem saber como responder. Vítor se aproximou mais. Está tudo bem aqui? Perguntou ele. Mariana se recompôs rapidamente. Claro, querido. Só uma conversa entre amigas antigas. Ana Clara olhou para Vítor, depois para Mariana, depois para todas as pessoas que as observavam. Sentiu uma clareza estranha, uma certeza de que não precisava mais fugir. Com licença, disse ela, e caminhou com elegância até a saída do salão. Vítor a seguiu. Ana Clara, espera. Ela parou no corredor do hotel, respirando fundo. Vítor, eu não posso mais. Eu não posso mais fingir que não sinto nada, mas também não posso continuar nessa situação. Eu sei. E você tem razão. Ela se virou para ele. Sobre o quê? Sobre tudo. Sobre você merecer mais que isso. Sobre eu estar sendo covarde. Vítor se aproximou. Ana Clara, eu vou anunciar minha separação na segunda-feira. Não porque de você, mas porque você me fez perceber que eu mereço mais que uma vida de faz de conta. Vítor, eu deveria ter feito isso há meses, mas eu estava com medo. Medo do que os outros iam pensar, medo de machucar ainda mais uma situação que já estava quebrada. Ele segurou as mãos dela. Mas você me ensinou que coragem não é não ter medo. É fazer a coisa certa mesmo com medo. Ana Clara sentiu lágrimas nos olhos. E depois? Depois eu gostaria de te convidar para jantar. Como um homem livre convidando uma mulher incrível, se você quiser. E se eu quiser? Então a gente vai descobrir o que acontece quando duas pessoas se conectam de verdade, sem mentiras, sem segredos, sem medo. Segunda-feira de manhã, Ana Clara chegou ao trabalho com o coração batendo forte. Sabia que Vítor cumpriria a palavra, mas ainda sentia um frio na barriga pensando nas consequências. Por volta das 10, ele saiu da sala com uma expressão determinada. Ana Clara, pode convocar uma reunião geral para as 14h? Tenho um comunicado importante a fazer. Claro, Sr. Almeida. Às 14h, todos os funcionários estavam reunidos na sala de conferências. Vítor estava de pé na frente, com a postura ereta e expressão serena. Pessoal, convoquei esta reunião para comunicar uma decisão pessoal que pode impactar nossa dinâmica de trabalho. Mariana e eu decidimos oficializar nossa separação. Um murmúrio percorreu a sala. Ana Clara manteve o rosto neutro, mas sentia o coração disparado. Essa decisão não afeta em nada o funcionamento da empresa. Mariana continuará como nossa consultora em alguns projetos específicos, e eu continuo totalmente dedicado ao crescimento da Almeida Arquitetura. Tomás, discretamente, apertou a mão de Ana Clara por baixo da mesa. Se alguém tiver alguma dúvida ou preocupação, pode falar comigo diretamente. Obrigado pela atenção. Após a reunião, Ana Clara estava organizando os papéis quando Vítor se aproximou. Você está livre para jantar hoje à noite? Ela sorriu pela primeira vez em semanas. Estou. Então, que tal às 8? Conheço um lugar tranquilo onde a gente pode conversar sem interrupções. Perfeito. Naquela noite, Ana Clara escolheu um vestido simples, mas que a fazia se sentir bonita. Vítor a buscou pontualmente às 8, e ela notou que ele também estava diferente,
mais relaxado, com um sorriso genuíno que ela não via há semanas. O restaurante era pequeno e aconchegante, com luzes suaves e música baixa. Eles se sentaram em uma mesa no canto, longe dos olhares curiosos. "Como você está se sentindo?" perguntou Ana Clara. "Aliviado", respondeu ele sem hesitar. Deveria ter feito isso há muito tempo. E a Mariana? Como ela reagiu? Como você pode imaginar. Mas no fundo acho que ela também estava esperando. Nosso casamento virou uma peça de teatro que os dois estavam cansados de representar. Eles conversaram por horas, sobre sonhos, medos, sobre como era crescer com pais ausentes, sobre como era reconstruir a autoestima depois de uma desilusão amorosa. Ana Clara descobriu que Vítor era engraçado quando relaxava, que tinha uma risada contagiante e que falava sobre arquitetura com a paixão de uma criança falando sobre brinquedos. "Posso te fazer uma pergunta?" disse ele no final da noite. "Claro. O que você sentiu naquela noite de tempestade, na minha casa?" Ana Clara corou. "Senti que, pela primeira vez em meses, alguém realmente me viu, me escutou, me fez sentir valiosa. Foi exatamente o que eu senti também." Eles se olharam por um longo momento, e Ana Clara soube que estava se apaixonando. De verdade, completamente, sem medo. Dezembro chegou com um frio gostoso e o cheiro de canela que vinha da cozinha da nova casa. Ana Clara estava na sala decorando a árvore de Natal quando sentiu 2 braços a envolvendo por trás. "Precisa de ajuda?" perguntou Vítor, beijando seu pescoço. "Sempre", ela sorriu encostando nas costas dele. A casa que eles haviam comprado juntos, 6 meses atrás, era exatamente como Ana Clara sempre sonhara. Não muito grande, mas cheia de luz, com uma cozinha que convidava para longos cafés da manhã e um jardim onde ela plantara margaridas. "A dona Iracema já chegou?" perguntou Ana Clara. "Chegou e já assumiu o controle da cozinha. Tomás está ajudando ela com o peru." Ana Clara riu. Depois do casamento deles, em uma cerimônia pequena e íntima no jardim de casa, Dona Iracema havia se tornado oficialmente parte da família. E Tomás, agora diretor criativo da empresa, passava todos os domingos com eles, como o irmão mais novo que Ana Clara nunca teve. "E o Pedrinho?" perguntou ela, referindo-se ao filho de 3 anos de Tomás, fruto de um relacionamento anterior. "Está no quarto, tentando ensinar geometria para o Miguel." Ana Clara sorriu, olhando para o bebê de 6 meses que dormia no berço ao lado da árvore. Miguel tinha os olhos verdes do pai e a boca delicada da mãe, e havia transformado a casa em um lugar ainda mais cheio de amor. "Você sabe o que eu estava pensando?" disse Vítor, balançando-a devagar. "O quê? Há 2 anos eu estava perdido, vivendo uma vida que não era minha, fingindo ser feliz, com medo de mudar. E agora? Agora eu acordo todo dia ao lado da mulher que eu amo, em uma casa cheia de pessoas que escolhemos para ser nossa família." Ana Clara se virou nos braços dele. "Eu te amo, Vítor Almeida." "Eu te amo mais, Ana Clara Almeida." Eles se beijaram, e Ana Clara pensou em como a vida havia uma forma misteriosa de consertar coisas quebradas quando a gente encontra coragem para recomeçar. Do lado de fora começou a nevar levemente, uma raridade na cidade, como se o próprio mundo estivesse celebrando aquele momento de paz perfeita. "Ana Clara! Vítor! A ceia está pronta!" gritou Dona Iracema da cozinha. "Já vamos!" responderam juntos, rindo. E de mãos dadas caminharam em direção à cozinha, onde os esperavam Tomás, Pedrinho, Dona Iracema e o aroma de um Natal que seria o primeiro de muitos, muitos outros. Porque às vezes, quando a gente para de fugir de si mesmo e encontra coragem para amar de verdade, a vida nos dá exatamente o que sempre merecemos. Um final feliz que é, na verdade, apenas o começo de uma história ainda mais bonita.